Olá pessoal do segundo ano, nós vamos hoje iniciar nossa primeira aula do terceiro bimestre. Espero que vocês estejam já aí com a apostila de vocês, né? Então eu peço que vocês abram no capítulo 19, página 5, e nós nesse bimestre, como é de costume, vamos trabalhar um novo assunto. Então no último bimestre nós trabalhamos toda a parte com relação à agricultura e agora nós vamos ver a parte relacionada ao espaço urbano, ou seja, às cidades, certo? Então é o assunto que nós vamos ter nesse bimestre. E a apostila de vocês começa lá com um gráfico interessante a respeito de taxas de população urbana, né, ao longo, se eu não me engano, da história. E eu aqui vou apresentar para vocês alguns dados para a gente embasar hoje essa primeira aula, que a gente vai discutir um pouco como é que surgiu a cidade ao longo da história, né? Sai um pouquinho do que está ali na apostila, mas complementa essa primeira parte aí que vocês têm na apostila de vocês sobre cidade, né? Sobre espaço urbano. Então, olha só, gente, para vocês pensarem um pouquinho, até 1950, gente, em 1950 nós tínhamos, né, estatisticamente aí, 30% da população mundial vivendo em cidades. 50 anos depois, nós aumentamos em 47%. E as projeções para 2030 é de que mais de 60% esteja morando em grandes centros urbanos. Então, a partir de 2030, nós teríamos aí majoritariamente maior parte da população da Terra morando em cidades e não mais no campo. Isso seria a primeira vez na história. A gente teve a gente vai ver aqui, ao longo da história humana, vários momentos em que a cidade, né, teve maior proeminência ou menor proeminência. Mas, geralmente, a população, de forma geral, vivia mais no campo do que nas cidades. Agora não, certo? Para 2030, mais de 60% da humanidade vivendo nas cidades. E se eu não me engano, nesse instante já tem mais de 50% vivendo nas cidades, tá? Outro dado importante, né? Onde é que eu tenho concentração das pessoas nas cidades? Antigamente, até a metade do século XX, as maiores cidades do mundo, eu vou depois mostrar aqui o gráfico para vocês, estavam nos países centrais, certo? Hoje, nós observamos, né, de que das 10 maiores cidades, 7 cidades, certo, são em países subdesenvolvidos. Então, esse processo de aumento na população urbana tem sido bastante acelerado nos países subdesenvolvidos, até porque os desenvolvidos já têm ali 70%, 80%, 90% da sua população vivendo em cidades há um bom tempo, então não tem mais como crescer. No terceiro mundo é onde a gente observa esse processo de forma acelerada, tá? E aqui, ó, pegando um pouco a nossa realidade. Hoje nós temos 83% da população brasileira é urbana e 40% da população vive em grandes metrópoles. Então, hoje, 22 maiores metrópoles do Brasil concentram 40% da população. Isso é um quadro não só de Brasil, mas que você pode estender para os demais países, principalmente subdesenvolvidos, tá bom? Bem, e da onde é que começou essa história do ser humano viver em cidades, né? Bem, antes de eu trabalhar com a parte histórica, que estava quase esquecendo, deixa eu mostrar os gráficos aqui para vocês. Então, aquilo que eu falei, olha, 1900, olha as maiores cidades, você vai ver que todas elas aqui, ó, países desenvolvidos, né, centrais. 2001, olha só, já mudou o quadro, tá? Xangai, Bombaim, São Paulo, Cidade do México, Calcutá, Lagos, Buenos Aires, são cidades no terceiro mundo. Olha 2015, né? Você conta os países desenvolvidos que estão aqui. Nova York, Estados Unidos, Tóquio. Olha só, tinha colocado no slide anterior que eram 3 cidades, em 2015 só 2 cidades de países desenvolvidos, né? Então você vê que esse quadro hoje de crescimento das cidades, muito forte, principalmente formação de metrópoles nos países subdesenvolvidos, tá? Aqui tem um gráfico interessante, vai estar depois também para vocês em PDF, que é justamente
a distribuição mundial da população urbana, onde é que eu tenho mais, quantos, né? Porcentagem, você pode ver aí, ó. O vermelho, né, são aqueles que têm as taxas mais altas. O amarelo aí são taxas intermediárias. E o azulzinho para baixo, para o preto, são as taxas aí menores, né? Aliás, o amarelo mais clarinho, tá? Então, depois vocês podem ver com calma. Então, por exemplo, a China, a maior parte da população da China vive nas cidades? Não, 42% vive nas cidades, tá bom? Da população chinesa, a maior parte da população chinesa vive ainda onde? No campo. Mas é uma massa de 559 milhões de pessoas, né? É quase 2 vezes a população do Brasil, certo? Vivendo em cidades na China. Isso tudo cria aí uma série de problemas para esses países que precisam hoje contornar, ver como resolver essa questão urbana, tá? Bem, agora sim, né? Cidades na história. Onde começou as cidades, tá, gente? Cidades, elas começaram a se formar à medida que o homem foi se tornando mais sedentário. Então, eu vou ter formação de sociedades agrícolas, essas sociedades agrícolas começam a ter excedente de produção, podem agora se dar ao luxo a ter uma casta de pessoas, um conjunto de pessoas que não vai se dedicar mais à agricultura ou pastoreio, mas a outras atividades, defesa, administração, né? Essencialmente nesse nicho, a administração dos meus canais de irrigação, certo? E da minha agricultura, e o comércio. Então, essa administração e esse comércio vai acontecer principalmente nessas cidades, tá? Eram inicialmente núcleos, né, de agricultores, posteriormente se tornaram em áreas de comércio e de escambo. Mais adiante, quando eu tenho justamente essas sociedades agrícolas se tornando mais complexas, essas cidades passam a ser centros políticos, administrativos, e eu não coloquei aqui, mas também religiosos, tá? Então vão ser lá centros de peregrinação, centros onde a população vai lá falar com seus deuses, falar com seu Deus, fazer os devidos sacrifícios, tá? Então essa atividade de administração, de comércio e religioso vai acontecer nas cidades, né? Os gregos vão ser aí os primeiros a ter uma organização urbana também interessante nesse sentido, na formação das polis, que vai ser o meu centro urbano mais um território que ele vai administrar, tá? Aqui separei algumas imagens sobre essas cidades na antiguidade. Então aqui, ó, gente, uma das cidades mais antigas do planeta, tá aí realmente 8.000, 7.000 e cacetada anos atrás, que é a cidade de Jericó, fica lá em Israel, né? Atual Estado de Israel. Isso aqui é Jericó, daquela história da Bíblia, das muralhas e assim por diante. Isso aqui é um dos sítios da antiga Jericó que vocês podem ver aqui em cima, aqui do lado também. Então a cidade, né? As ruas, isso aqui era a área dos templos, a área fortificada, onde ficavam os administradores, e em volta toda a parte agrícola, tá? Outra cidade importante, né? Já mais complexa, administrando agora não um território com agricultores, mas um império, que é Luxor no Egito. Então aqui você tem as ruínas de Luxor no Egito, certo? Para você ter uma ideia aí de como é que eram as cidades egípcias, que já vão controlar o que? Um grande império, tá? E talvez o grande símbolo aí da cidade antiga, que é Atenas, né? Então nós temos a Acrópole. Na Acrópole nós tínhamos o Partenon, que era o meu conjunto de templos, então a religião. Embaixo nós tínhamos a academia e tínhamos o ginásio para formação e para discussão política, né, e cultural nessa sociedade. Então a cidade alta aqui, né, com seus templos, com seu ginásio, sua academia, aqui em volta, que é o grande símbolo aí da cidade antiga, né? Quem vai realmente aí colocar a cidade em um outro patamar vai ser o Império Romano, né? Então o Império Romano vai ser aí quem, no qual na antiguidade nós vamos alcançar, tá? Um alto grau de urbanização,
que só tem comparação depois com a era industrial que nós vivemos. Tá? Roma, no seu auge, chegou a ter quase 2,5 milhões de habitantes. Né? Nós tínhamos cidades com 500 mil, 300 mil habitantes. Aqueles livros lá da Bíblia, Éfeso, Corinto, eram cidades grandes com muita gente vivendo ali. Tá? Na Idade Média, nós vamos ter um declínio, então, a Idade Média, as pessoas vão sair das cidades por conta das invasões bárbaras e porque a economia vai ser muito mais agrária, não vai ser mais calcada tanto no comércio, certo? E no final da Idade Média eu tenho a formação dos primeiros burgos, que são daí cidades que vão aos poucos crescendo novamente, ter um papel diferenciado, principalmente no Renascimento. Aí nós temos grandes cidades surgindo novamente, Milão, Veneza e Hamburgo. Quando eu digo grandes, tá, gente? É 50 mil, 30 mil, então sai dos 5, 6 mil da Idade Média para chegar a uns 35, 40 mil, certo? E é só na Revolução Industrial, então a partir do século XVIII, que nós vamos ter aí novamente as cidades tendo uma importância maior no cenário econômico, político mundial, né? Então aqui algumas imagens nesse sentido, né, gente? Então Roma Antiga, aqui ó, tá? Basílica, lá em Roma, o Coliseu e o Fórum Romano. Então para vocês terem uma ideia aí de como é que era a antiga Roma, era uma cidade grande, como eu falei, chegou no seu auge a quase ter aí em torno de 2,5 milhões de habitantes, tá? Na Idade Média, nós vamos ter aí os burgos, então aqui, ó, uma cidade da Idade Média era isso aqui, ó, castelo, fortificação, conjunto de igrejas, tá? Murada, né? Com parte da população vivendo dentro desses muros e um pouco da cidade fora. Quando o pau comia, esse pessoal aqui fora entrava para dentro das muralhas aqui e ficava seguro aqui dentro. Então, na Idade Média, nós temos uma redução do tamanho das cidades, né? E esse aqui é um burgo, tá? É um pequeno burgo, que é a cidade de Carcassonne, na França, tá? Ainda existe. Depois, no Renascimento, aí sim, aqui Florença, né, gente? O prédio aqui da prefeitura, a Basílica, a Catedral lá de Florença, e já uma cidade mais espraiada, maior, tá? Saindo dos muros por conta do comércio, por conta das atividades econômicas que voltam a ter bastante importância, né? Principalmente o comércio, e formar então novos centros importantes. E aqui uma imagem da minha Revolução Industrial, então a cidade de Staffordshire, lá no Reino Unido, quando nós temos a cidade retomando a sua importância. Mas na Revolução Industrial eram cidades assim, ó, legal, né? Vivendo num lugar assim, cheio de fumaça, uma maravilha. Tá? São cidades bastante insalubres, né? Então vai ter muita doença, vai ter muito problema nas cidades no início da Revolução Industrial, para a gente chegar hoje às nossas cidades um pouco mais planejadas, tá bom? Então, gente, para essa introdução seria isso, tá? Dá uma olhada depois, lê na apostila, tem algumas outras coisas a mais. Até daí a próxima aula em que a gente vai daí trabalhar um pouquinho mais sobre a questão das cidades, do espaço urbano mundial, tá bom? Um abraço, gente!